Já fazem alguns meses que é prometida uma grande ofensiva ucraniana, né, para retomar os territórios perdidos para os russos, né, e que eles haviam reunido uma grande força lá no interior do país, né, só que nenhuma prova concreta disso foi apresentada. Então, ficava muito na estipulação, mas essa história não foi nem confirmada, mas também não foi negada. Então ficou em stand-by. Só que nos últimos dias, algumas autoridades ucranianas deram algumas declarações que esse assunto voltou à tona, né? Inclusive eles voltaram a dizer efetivamente que eles vão usar um exército enorme para fazer uma grande contraofensiva e retomar as terras da província de Kherson. Eu vou ser sincero com vocês que eu estava montando um outro vídeo sobre um outro assunto. Só que eu vi tanta asneira sendo falada por aí que eu me senti obrigado a vir falar com vocês sobre esse assunto, né? Então, será que vai mesmo ter uma grande ofensiva? Será que tem esse grande exército? E se tiver, será que eles vão conseguir alguma coisa? Né? São coisas que a gente precisa conversar, né? Até para o pessoal não cair em armadilhas aí das redes sociais e também não cair na história da mídia, né? Só um recadinho rápido, né? Como sempre. Ah, finalmente o canal foi monetizado, né? Então eu não vou ficar falando muito aqui, né? Mas se você tem algum interesse em ajudar aqui, né? Contribuir com o trabalho do canal, né? Agora tem várias possibilidades, né? Então você pode ainda mandar direto pelo Pix do canal, mas também você pode usar as ferramentas que tem aqui embaixo do vídeo, né, e fazer pela plataforma mesmo, como você preferir, como você se sentir mais seguro, se for da sua vontade, né? Além disso, o canal também tem o Instagram e o Telegram, né, para compartilhar outras informações, né, outras notícias do mundo, né? Então, se você tiver interesse em se informar mais também e saber algumas das fontes que a gente usa aqui no canal, se inscreve lá, né, segue a gente no Instagram para conseguir ter acesso a essas informações, tá? Então, tudo está na descrição aqui. E é isso, pessoal. Vamos agora para o vídeo de hoje. No dia 8 de julho, o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, ele disse que mais de 1 milhão de militares das Forças Armadas da Ucrânia fornecem defesa e segurança do território ucraniano, tá? O número de mobilizados, segundo ele, né, é de até 700 mil pessoas, né, e também, segundo ele, até 100 mil pessoas servem na Polícia Nacional, até 90 mil na Guarda Nacional e até 60 mil são guardas da fronteira, né? E tem alguns outros também na inteligência. Esses números, para mim, não são mentira, né? Um monte de gente vai falar, não, isso é fantasioso e tudo mais, mas eu acho que não é mentira. Eu só acho que é um equívoco dizer que é o número de pessoas ativas agora. Por que eu estou falando isso? O número de baixas que os ucranianos sofreram desde o começo da guerra é uma coisa absurda, né? Porque é uma coisa que o pessoal não está entendendo até agora, é que é um conflito de altíssima intensidade. Então, é um moedor de carne, literalmente, né? E muitos ucranianos morreram, tá? Especialmente porque alguns, eu vou falar daqui a pouquinho, mas alguns eles não têm preparo para estar lá, tá? Então, o que acontece? Eu acho que 700 mil talvez seja o número do total de inscrições lá, de documentos que eles já passaram, né, que já passaram pelas forças deles lá. Eu acho que é isso. E se for nesse sentido, faz sentido 700 mil. Por quê? Antes da guerra, né, aliás, durante a guerra só interna ali com eles, né, lá no Donbass, o exército, né, o efetivo profissional ucraniano era de 140 mil soldados e posteriormente, né, com a entrada dos milicianos, né, esse número foi cerca de 200 mil, né, não se tem precisão nesses números, mas alguma coisa em torno dos 200 mil, tá? Eu acho que 700 mil conta com os voluntários estrangeiros que foram e todos os conscritos que foram pegos também, tá? Só que vamos lá. Ah, faz um tempinho que se liberou, né, a ideia de que mais ou menos os ucranianos têm 1.000 baixas por dia. 1.000 baixas
definitivas, ou seja, 1.000 mortos por dia. Se a gente levar em conta que a gente já passou do dia 130, né, são pelo menos 130 mil mortos. Então, desses 700 mil, né, 130 mil a menos. E também, esses 1.000 não são só eles que contam, né? Não são só os mortos. Tem todos os feridos também, feridos graves que são levados para a retaguarda, né? Onde eles ficam um bom tempo sem poder voltar, ou até não podem mais voltar. Capturados, né? Os russos capturaram muitos ucranianos também. A gente não tem esses números, mas acredita-se, eu já vi alguma estimativa em mais de 20 mil, mas não tem como saber, pode ser muito mais, pode ser menos que isso, mas eu acredito que sejam muito mais, pelo número de relatos de tropas capturando, né? E também existem muitas deserções, tá? Então, a gente não tem como saber quantos indivíduos já deixaram de pertencer ao efetivo das forças ucranianas, né? Então, vai saber se 200 mil, 300 mil, vai saber quantas pessoas deixaram, né? E também eles estão num processo de conscrição, né? Forçado, né? Não ainda pegou 100% da população, mas eles estão indo atrás, estão tipo caçando pessoal para se alistar, né? Então pode ser por isso que cheguem nesses 700 mil, o que eu não acredito também, mas pode ser um número plausível, tá? Só que aí, se a gente somar todo aquele número que o Reznikov falou, vai em torno de 1 milhão de pessoas. Só que também é inútil comparar assim, porque tem 100 mil na polícia, e você vai tirar a polícia das cidades para mandar para ali de frente, né? Os guardas de fronteira, você vai tirar da fronteira para pôr na frente? Então, é inútil falar assim, né? Então, primeiro ponto do vídeo aqui, não existe um exército de 1 milhão de pessoas, tá? Isso é completamente surreal, assim, desculpa a palavreada, mas é uma babaquice pensar isso, tá? Quem acredita nisso tem um QI abaixo da média, vamos dizer assim, né? Mas, então, o que essas baixas acarretam, tá? Existem unidades, né, existem relatos, né, até entrevistas tem aí na internet, se vocês procurarem, de alguns militares que estão desde antes da guerra, né, na Força Armada, no exército ucraniano, né, eles relatam que as unidades profissionais, né, os batalhões do exército mesmo, né, convencionais, já tem menos de 80% a menos do efetivo original. Ou seja, 80% do efetivo já não existe mais. Então, o que acontece? Tem um mapa que você consegue identificar os batalhões, os regimentos, todas as unidades militares no mapa. Só que, por que isso eu acho inútil também, né? Alguns analistas usam eles para identificar, mas eu acho inútil porque tem batalhões que eles só tem 2 pelotões ativos, por exemplo, né? Cada batalhão está em uma situação. A maioria está com uma força abaixo da metade. Então, será que você consegue contar como um batalhão? Né? Que nem esse batalhão que eu falei, que tem 2 pelotões só. Pô, não é nenhuma companhia. Então, será que dá para contar como um batalhão? Né? Então, o que acontece? Todas essas baixas também tem o outro lado, que eu já falei em outros vídeos, né? Que a moral baixa muito. Né? E a efetividade deles em campo é extremamente reduzida também, obviamente. Né? Então, o que acontece? Com a moral baixa, os efetivos sendo rapidamente reduzidos, né? Isso principalmente em batalhões criados depois da guerra. Tem muitos batalhões desse que o pessoal está simplesmente se recusando a tomar operações ofensivas. Tá? Isso também tem vídeos na internet aí. O pessoal não quer atacar porque eles estão se sentindo desprestigiados, né? Eles estão se sentindo literalmente sendo enviados para a morte. Né? Eles estão sendo enviados para um moedor de carne. Então, tem tudo isso para ser levado em conta. E aí, por que eu estou falando isso também, né? Tem também a questão da dificuldade da reposição. Né? Porque se até agora eles estão com esses números reduzidos nos batalhões, como que você vai criar um exército novo na reserva? Por que você não está mandando para reforçar esses batalhões que já existem? Tá? Isso para mim é um ponto muito forte, mostrando que não existe esse exército gigantesco sendo formado. Porque senão, por que você não reforça o que já existe ali, que está precisando urgentemente de reforço? Entendeu?
E tem até um outro motivo do porquê que não dá para fazer essa reposição. Todo soldado, o tempo básico de treinamento é no mínimo de 3 meses. Em uma ocasião de guerra, que precisa muito, eu acho que dá até para baixar para uns 2 meses, mas de qualquer forma é muito tempo. Eles estão sendo enviados com o mínimo. Assim, eu diria que, sei lá, 2 semanas os caras já estão sendo enviados para a linha de frente. E isso é até um dos motivos de eles estarem tomando tantas baixas. E da baixa moral. Que eles não têm condições de combater com um efetivo profissional, né? Então, isso tem um motivo também do porquê é difícil você criar um exército do nada e do porquê é difícil você reforçar os que já existem, tá? Então, imagina você criar um exército do nada, totalmente do zero. Quanto treinamento não precisa, né? Não é assim, estalar o dedo e falar, não é videogame. Falar, não, agora conjura aqui um monte de soldadinho e acabou. Não existe isso. Até existe um esforço que é conhecido, né? Que, por exemplo, acredita-se que 10 mil ucranianos estão no processo de treinamento lá na Inglaterra. Claro que não simultaneamente, né? Eles enviam um efetivo e depois que volta vai outro, né? Mas os britânicos pretendem treinar 10 mil ucranianos num combate moderno, tá? Eu vi recentemente uma alegação aí desse treinamento de que é treinamento básico também. Então não é nem técnicas avançadas, coisa assim muito específica. Não, é coisa básica. Então também não sei até que ponto vai fazer tanta diferença. Mas, de qualquer forma, eles estão desesperados para conseguir alguma coisa, tá? E a conclusão vai chegar no final, vocês vão entender. Agora, vamos continuando nessa ideia, mas numa outra parte. Eles não têm equipamento suficiente para treinar, para armar tantos combatentes. Porque, assim, só de armamento, eles estão perdendo muita coisa. Muita coisa está sendo capturada pelos russos, né, e perdida em bombardeios, nos ataques e tudo mais. Tá? Então, como você vai armar e equipar 1 milhão de soldados? Tá? É uma coisa assim gigantesca. O esforço logístico, industrial e tudo mais para você conseguir equipar esse pessoal é uma coisa muito grande que não existe essa capacidade. Nem na Ucrânia e nem na OTAN inteira agora para mandar para eles. Pronto. Tá? Tanto que eles estão tendo esse problema até de enviar equipamento em grande quantidade. Tá? E até esse é um dos outros pontos. Não está chegando muitos equipamentos, né, em grande quantidade. Se você for ver, até fiz um vídeo aí para quem quiser assistir sobre os equipamentos enviados da OTAN, tá, para a Ucrânia. Mas se você for ver, muita coisa, vamos supor, os HIMARS aí que estão em alta, foram enviadas poucas unidades. Não vai fazer diferença nenhuma na guerra, no aspecto estratégico não vai fazer diferença. Pode ser que no tático, em algum ponto, pode fazer diferença. Mas, assim, vários equipamentos estão sendo enviados 8, 10, 12. O que isso vai mudar na guerra? Tá? Agora imagina você equipar um exército de 1 milhão de pessoas. Sem equipamento nenhum, vai ser o quê? Só infantaria? Que efeito prático, né, isso vai ter numa guerra como está sendo agora, né? Uma guerra de artilharia. É uma guerra de equipamento pesado. Né? Isso aí vai ser só mais alvos ambulantes. Né? É complicado você pensar isso. Né? Vai ser, vamos pensar, nem que for uma companhia inteira avançando em um pedaço só. Tá, se vier uma barragem de artilharia, acabou com todo mundo. Não vai ter nenhum equipamento de apoio para contrariar isso, ou para defender eles, ou ajudar em qualquer forma. Se for só infantaria, não vai mudar nada. Né? Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar nesse sentido. Tá? Se já está faltando equipamento pesado para as tropas que já existem, como que eles vão criar um exército novo? Não dá. Simplesmente, assim, ou até dá, mas eles vão, tipo, tá abrindo mão completamente do exército que já tem, que é um exército veterano, que com experiência, né, alguns, ou que restou ainda, né, do anterior à guerra, do anterior à invasão russa, perdão, e vão estar totalmente querendo fazer um exército novo do zero, sem experiência, sem nada, com o pessoal despreparado, né, sem treinamento. É complicado, né? E um outro ponto também é que a Ucrânia não tem a capacidade logística para suprir isso, né? Para suprir esse 1 milhão. Primeiro, não tem o equipamento, como eu já falei, tá? 1 milhão de pessoas é muita gente. Imagina só para alimentar 1 milhão de pessoas.
tá? Se eles já estão com dificuldade de alimentar a população, com essas dificuldades. Imagina você criar um exército e manter alimentado, com munição, com tudo que precisa ali, né? Todos os suprimentos. É muito complicado. E você não dá para depender só do que vem da OTAN. Até porque da OTAN já está começando a faltar e o que tem eles estão enviando para lá já e não está dando conta, né? Continuando nisso, tem outros pontos também. Como, por exemplo, vários depósitos de equipamento, armamento e tudo mais estão sendo bombardeados pelos russos. Isso complica ainda mais a situação. E não é só esses depósitos. Malha rodoviária, malha ferroviária, várias estruturas estão sendo danificadas pelos russos. Então, isso também atrapalha a logística, né, deles, tanto para mobilização, quanto para envio para a linha de frente e até as linhas de suprimentos também, né? Isso, várias pontes também foram derrubadas e etc, né? São várias estruturas aí que foram danificadas. Então, isso também atrapalha muito isso aí. E tem mais uma outra parte, né? Se 1 milhão de pessoas está sendo montada num exército, quantas vão ser mobilizadas para a parte logística? Tá? Tem vezes, assim, não sei se seria o caso, mas tem ocasiões que você precisa até ter mais gente na logística, né? No apoio do que na própria linha de frente. Então, será que eles teriam capacidade disso? Né? Mesmo que não fosse, vamos dizer que fosse metade de apoio, eles vão ter capacidade de fazer isso? Se eles já estão mobilizando, teoricamente, se 1 milhão aí, pegando tudo que eles têm, até a guarda, até a polícia, eles têm 350 mil para pôr de apoio? É uma outra pergunta muito complicada, né? Mas tem uma outra coisa aqui. Os russos têm reconhecimento. Conhecimento aéreo, eles têm supremacia aérea ali, né? Então, tanto por drones quanto aviação e tudo mais, eles têm liberdade de ação. E reconhecem 24 horas por dia, eles estão fazendo um reconhecimento aéreo ali. Então, se houvesse uma movimentação de uma tropa tão grande assim, eles saberiam, né? E com certeza não deixariam isso acontecer, né? Quando acontece algum acúmulo muito grande de tropas assim, a primeira coisa que acontece é uma barragem pesada de artilharia, né? E dependendo da distância, mísseis e tudo mais. Mas alguma coisa eles fariam sem a menor dúvida. Então, se realmente existisse um exército desses, eu acho que ele não existiria, na verdade, porque os russos não deixariam isso acontecer, né? Realmente, agora está ocorrendo uma ofensiva, né, na região de Kherson, né, ali no sul, próxima mais ou menos à Crimeia, só que também não é uma ofensiva assim tão em larga escala assim como o pessoal estava esperando, né? Pode nem ser essa que o pessoal está falando, que vai ter uma grande ofensiva, mas é a única ofensiva que está tendo agora e é a única possibilidade, né? O que assim, a gente tem que levar alguns pontos em consideração. O grosso dos russos está voltado lá para Donetsk e para o eixo ali, né, que agora foi capturado ali na parte de Lysychansk, né? Então, existem poucas unidades russas lá na região de Kherson. Não são, assim, não é que tem pouco efetivo, mas em comparação são poucos, né? Então, lá está com uma defesa mais tranquila para a Ucrânia operar. Isso entre muitas aspas, tá? Só que mesmo assim os ucranianos estão fazendo poucos avanços, tá? Então está sendo uma coisa bem secundária, numa intensidade não tão alta assim, tá? Então até tem alguns especialistas russos que estão alegando que isso pode ser um ataque diversionário e que o ataque pode ser em uma outra direção, a grande ofensiva, né? Então para eles ficarem espertos lá, mas não dá para saber, né? Eu realmente não sei. Eu acredito que o grande ataque pode até ser esse aí e essa seja a dimensão real que eles têm capacidade de operar, tá? Porque eles fizeram um ataque de larga escala, assim, pegando todo aquele front, que não é um front tão grande, né? Mas pegaram todo o front. Então, pode ser o restante da força que eles têm lá. Agora, o grande problema aqui é que se esse ataque falhar, acabou as forças ucranianas. Ou seja, acabou a guerra, né? Então é um movimento bastante arriscado das forças ucranianas, né? Que eles estão meio que dando all-in, né? Estão dando tudo que eles têm lá, né? Se for realmente esse o ataque, né? O que eu acredito que seja porque eles se prepararam para isso
por um tempo, né? Eu acompanhei, né, o acúmulo de tropas ucranianas ali, né? E os russos também vieram se preparando para sofrer um ataque ali, né? Ou seja, as defesas em Kherson, por exemplo, foram bastante reforçadas, né? E aquele fronte é um dos frontes que tem mais movimentação ucraniana. Então eu realmente acho que ali é o ponto-chave que os ucranianos vão fazer, até pelo próximo ponto que vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, qual é o ponto-chave de tudo isso que eu falo? Tá? Desse ponto de hoje, do ponto dos outros vídeos, né, de tudo que eu falo sobre a Ucrânia aqui no canal. Eu já estava com essa ideia na cabeça já faz um tempo, até comentei aqui naquele vídeo da análise estratégica, né? A questão deles terem ficado lá em Severodonetsk, Severodonetsk e Lysychansk, né? Eu falei um pouco por cima, para quem acompanha o canal há mais tempo já vai saber do que eu estou falando, eu acho. Mas o ponto principal aqui é que todos os movimentos ucranianos, eles estão sendo, assim, voltados para o simbolismo e não para a efetividade real militar, vamos dizer assim, né? Tudo que eles estão fazendo, estão tentando dar golpes simbólicos, né? Especialmente voltados para o público europeu, né? Mas eu acredito que também um pouco para o próprio deles interno, né? Para tentar ter algum apoio maior. Vamos pensar aqui um pouco. Bombardeios nas cidades russas, né? Enquanto as tropas na linha de frente estão tomando revés, estão perdendo posições e teriam alvos militares muito mais adequados para serem atingidos por eles. Eles não fizeram isso. Escolheram bombardear cidades no interior da Rússia que não tem o menor valor estratégico para eles. Outro exemplo também, a festa que eles fizeram com o afundamento do cruzador Moskva, que realmente foi um golpe interessante ali dos ucranianos, mas também não mudou tanta coisa assim e eles fizeram um alarde, né, muito grande. Todo aquele embate na Ilha das Cobras, que é uma ilha desse tamanho, né, apesar de ela até ter seu certo valor estratégico, né, para a Ucrânia é mais de evitar que ele se torne um ponto estratégico para a Rússia, né, mas esse é um outro ponto, para uma outra discussão. Mas eles fizeram isso também uma vitória muito grande e tal, e fizeram de tudo para tentar fincar a bandeira deles lá, tirar muita foto. Eles são muito propagandistas, propagandísticos, né? Sei lá como se fala. O ponto que eu já falei aqui também, né, do não retraimento de posições indefensáveis, né, como foi o eixo Lysychansk e Severodonetsk, como foi Mariupol. Pô, tem vários pontos que criam bolsões, porque em vez de retraírem as tropas para uma posição mais defensiva, que possa ser melhor defendida, eles não querem abrir mão de alguns lugares, né, como foi, por exemplo, o eixo Lysychansk e Severodonetsk, porque lá era extremamente simbólico, era a última posse ucraniana ali na província de Lugansk. Então, a gente consegue entender o peso simbólico, mas os ucranianos eles estão indo somente por esse viés simbólico, enquanto os aspectos militares práticos estão, eu não diria negligenciados, mas eles estão falando, foda-se, segue o simbólico, entendeu? Isso é muito complicado, né? Porque é por esses motivos, por exemplo, que eu volto lá no ponto do começo, que as tropas estão se sentindo negligenciadas. Tem um monte de tropa que fala, pô, os caras estão abandonando a gente aqui. Os caras estão mandando a gente para ir para cima dos russos, com os caras bem defendidos, lá com a artilharia chovendo em cima da gente, e os caras querem que a gente segure essa posição inútil, né? Coisa que qualquer outro exército que fosse uma situação estritamente militar, os caras falam, pô, é só retrair essa linha aqui para uma posição aqui que fica muito mais defendível, né? Como eu até comentei naquele vídeo, e tem muitos especialistas falando disso também, muitos analistas, aliás. Pô, ali naquela situação ali de Lysychansk, era uma posição totalmente já que dava para cair. E tem linhas defensivas atrás que seriam muito mais fáceis de defender e com posições muito mais assim, fortes. Mas os ucranianos não recuaram. Alguns conseguiram recuar por conta própria, mas as tropas em si elas não foram ordenadas a recuar, tá? Então, isso aqui é o motivo também das questões da moral lá que eu falei. Um outro ponto que também está em alta agora são os ataques, bombardeios, né? No Donbass,
que é uma posição que até tem, né, as tropas da República Popular de Donetsk, né, mas estão atingindo somente alvos civis. Então é uma coisa complicada ali. Mas também, junto com isso, eles estão querendo, né, atacar e avançar até a Crimeia. Né? Estão até discutindo a questão de derrubar a ponte que liga a Crimeia à Rússia, né, no Estreito de Kerch. Então, também, simbólico, porque até a construção dessa ponte foi simbólica. Né? Aquela questão de ligar a Crimeia com a Rússia, que é uma coisa só, eles querem destruir ela justamente para mostrar esse tipo de coisa. Bom, dá um golpe simbólico, né? E agora eles também querem demonstrar serviço, criando uma ofensiva contra Kherson, que é uma região menos defendida, né? Assim, diria um fronte secundário, bem entre aspas, né? Porque todos são importantes, mas não é o grosso, ali não é o centro de gravidade da batalha agora, né? É o flanco, é uma parte mais secundária ali. Então, é um pouco para demonstrar serviço. Por quê? Lá na cúpula da OTAN, que teve em Madrid, pouco tempo atrás, eles conversaram sobre isso. Falou, pô, o Ocidente ele precisa de claros sucessos na Ucrânia para ver se vale a pena mandar equipamento, né? Mandar todas as coisas, toda a ajuda que eles estão mandando para a Ucrânia, né? E também, né, o presidente, né, o Zelensky, ele também precisa demonstrar um pouco de atividade, até por ser o chefe das Forças Armadas. Então, ele precisa, no caso aqui, criar uma contraofensiva, qualquer que seja. Né? Pelo menos para demonstrar que está querendo fazer alguma coisa. Né? Para mim, né, essa é a minha opinião, né, cai muito nisso. Eles estão querendo fazer coisas para mostrar para o Ocidente, mostrar para o público interno deles, mostrar para o mundo que eles estão indo bem, que eles estão ganhando, que eles estão avançando, né, sobre os russos. E até por isso que ainda tem gente que acredita que eles estão indo bem. Quer dizer, que eles estão ganhando a guerra. Né? Porque, dependendo da perspectiva, a gente até pode falar que eles estão indo bem. No que é possível. É claro, qualquer pessoa que fala o contrário do que a Rússia está ganhando, ou é mau caráter, ou simplesmente não sabe o que está falando. Tá, gente? Então, é até por isso que eu vim falar fazer esse vídeo falando disso para vocês. Porque tem cada absurdo que estão falando por aí que dá raiva. Porque você fala, pô, esse cara tá querendo manipular as pessoas para uma mentira. Né? Então, é por isso que eu vim falar isso com vocês, gente. Tá? It's going relatively well for the Ukrainians. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu trouxe isso para vocês porque eu acho bom esses vídeos aqui, para essas análises a gente pegar, para a gente começar a pegar alguns pontos do que como é uma guerra, né? Como é baseada, no que se importa, né? No que se baseia a guerra, né? Pontos relevantes, para justamente o pessoal não cair, né? Você que está vendo, não cair em lorota, não cair em enganação do pessoal por aí. Tá? Eu sou o suprassumo, dono da verdade? Não. Mas, pô, se vocês pensarem um pouquinho aqui, junto comigo, como foi esse vídeo aqui, vocês vão levar em consideração, vocês vão concluir que algo próximo do que eu falei aqui. Talvez não algum detalhe, alguma coisa que é opção, assim, que é pensamento meu, mas a linha de raciocínio vocês vão concordar comigo. Né? E não é porque sou eu, é porque qualquer analista sério vai falar a mesma coisa do que eu estou falando agora. Talvez um tenha um ponto diferente do outro, é normal, mas qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio, mínimo de conhecimento, ela vai entender a mesma coisa do que eu estou falando agora para vocês, entendeu? Então, é por isso que eu acho tão importante trazer esses vídeos para vocês, né? Sempre eu venho trazer os vídeos com conteúdo que eu acho mais importante para ajudar as pessoas, tá? Justamente para combater esse tipo de desinformação que é. Porque tem muita gente se aproveitando desse tipo de coisa para obter benefícios para ela, de alguma forma, ou para o seu grupo, ou para sua empresa, né? E por aí vai, como vocês já podem imaginar. Tá? Então, eu sempre busco trazer vídeos que sejam o máximo possível informativos, né? Para contribuir para o entendimento de vocês. Tá? Então, espero que tenha sido um vídeo bom. E você já sabe, se você gostou desse conteúdo, se você gosta de conteúdos militares assim estratégicos, se você gosta de história militar, relações internacionais, geopolítica,
se inscreve no canal aqui, né? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, né, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer assunto que você queira ver, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo. Isso é muito importante. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai aprender alguma coisa, né, quem vai se sentir informado, né, agregar alguma informação a essa pessoa, né, para os seus amigos, sua família, quem você quiser mandar, manda, que vai ajudar muito o canal a crescer e a disseminar informação, né, que é o grande intuito do canal e do grupo de canais parceiros, né? É uma família aqui que busca muito agregar conhecimento, certo? Sem um viés muito forte político, né, que puxa para um lado ou para outro. A gente quer passar informação e você ter a sua conclusão, né, e decidir o que é melhor para você, tá? Então, mais uma vez é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, pessoal. Valeu!